Vamos lá, então. Como é que você cria autoconfiança, né? Eu vejo que essa é uma característica que todo mundo fala que você tem que ter, mas ninguém fala como que você desenvolve. E existem algumas pessoas, né, que são um pouco mais sortudas do que as outras, vamos dizer assim, que têm isso como personalidade, que têm isso como caráter, né? As pessoas são expansivas, né? Elas são muito carismáticas e você vê que a confiança social delas, né, o jeito dela se comportar, a postura que ela tem, acaba fazendo com que ela tenha mais oportunidades, porque afinal de contas ela conhece mais pessoas, ela se coloca em mais situações desconhecidas, né? E isso vai abrindo um leque de possibilidades maior. E aí você, um Zé, né? Uma Maria, que fica vendo essa gente e pensa, porra, por que que eu não tenho isso? Por que que eu não consigo fazer isso? E a verdade é que você pode, você tem isso dentro de você, só que ninguém nunca te ensinou como desenvolver isso. E o meu papel aqui, a minha vontade é chegar no final desse vídeo e fazer com que você possa desenvolver essa autoconfiança, mas não te passando um exercício simples. Porque se você vai assistir outros vídeos no YouTube, muito provavelmente você vai ver algum youtuber te passando 3 exercícios simples para você aumentar a sua autoconfiança. E isso é uma coisa boba. Por quê? Porque ela não age sobre a raiz do problema, ela não te explica qual que é a lógica por trás da confiança, né? Para que você possa verdadeiramente desenvolver isso com parte da sua personalidade, com parte da sua característica, né? As pessoas agem um pouco fazendo um pouco de terapia cognitivo-comportamental, que tem seu mérito, tá? Eu, como médico, converso com muitos psiquiatras, né? Já conversei com muitos psiquiatras, inclusive durante os estágios que eu fiz, porque eu queria fazer psiquiatria, e todos tinham um consenso de que TCC era realmente uma das coisas que verdadeiramente funcionava e que a gente tinha evidências científicas que funcionavam. Então não é para tirar o mérito dessas pessoas, realmente funciona. Mas qual é o problema disso? É que age, né, de maneira muito pontual. Quer dizer, você vira meio um ratinho treinado de laboratório, né? A terapia cognitivo-comportamental vai te ensinar a reagir sobre alguns estímulos e aí você reage daquela maneira adequada, né, que você vai aprendendo, você vai treinando o seu comportamento. Né? O problema é que isso não está, né, agindo diretamente sobre onde está o problema. E o problema está na sua identidade. O problema está naquilo que você acredita que é você. Né? Eu gosto de dizer que existem 3 eus internos, né? Existem 3 pessoas dentro de você. Existe aquela pessoa que você é, né? Existe, né, que é quem você é de verdade, a sua essência, as coisas que você acredita, né? Tudo aquilo que você gostaria que acontecesse de verdade. Existe o eu que os outros veem, né? E que você tenta fazer com que seja visto pelos outros, né? E tem o eu que você gostaria que os outros vissem, né? O eu que você cria, enfim, né? O seu eu social. Ou seja, tem o eu de verdade, o eu que os outros veem, né? E o eu que são as suas expectativas, a sua ilusão. E geralmente existe uma sincronia entre os três. Quer dizer, uh, você não é necessariamente, né, aquilo que as outras pessoas veem. Às vezes, né, vou dar um exemplo simples, tem pessoas que acham que você é muito arrogante, que você é mal-humorado, que você é muito reclamão. Mas você internamente não é assim, pelo menos não na sua cabeça, né? Você acha que você é uma pessoa tranquila, que você, né, reclama, mas assim, dentro do normal. Você é uma pessoa amigável, mas olha só como existe uma diferença entre aquilo que você está achando que você é, né? Aquilo que você é de verdade e aquilo que as outras pessoas acham que você é. Então, o jeito certo seria você conseguir alinhar esses três. E como é que você alinha esses três? É por meio da confiança, né? Muitas vezes essa projeção que você faz de você mesmo, né? Essa identidade que você cria, essa fachada, esse personagem que você cria para mostrar para os outros, ele está muito baseado em uma insegurança pessoal, né, de querer mostrar se alguém, né, para cobrir as suas inseguranças, para cobrir as suas fragilidades. Né? E a gente muitas vezes tenta fazer isso compensando, né? Ou seja, você, se é uma pessoa, por exemplo, é aquela, vou dar um exemplo tonto, mas vocês vão entender o que eu quero dizer, né? Um exemplo bobo, mas a pessoa que é insegura, né, e que as pessoas dizem que tem um pau pequeno, vai pegar um carro gigante para tentar compensar a insegurança dele. A ideia é mais ou menos essa, quer dizer, você tenta, né, super compensar de um lado para cobrir uma insegurança sua. Por quê? Porque se você não cobre aquela insegurança, se você está exposto, você está vulnerável, né, à crítica, você está vulnerável à exposição, e é esse que é o segredo, né, a chave para você criar a sua autoconfiança de verdade. Né? As pessoas elas não são autoconfiantes naturalmente, que nem eu disse, só raras exceções. Né? Algumas pessoas nascem com isso, mas mesmo assim, desde criança, elas foram provando, testando, né?
lentamente se expandindo, né? Eu acho que essa é a palavra correta, testando os limites da onde podia ir a confiança dela, né? E a confiança nasce de você se expor, né, de alguma maneira, tomar um golpe do mundo, né, ser criticado, ser avaliado, ser julgado e não se quebrar. E o problema é que a maioria das pessoas se quebra, a maioria das pessoas, né, tem um ego muito frágil, né, tem essa autopercepção, essa imagem que você gostaria, né, que você tivesse, esse eu cristalizado, vamos dizer assim, é muito frágil. E ao menor golpe, essa coisa quebra. Né? Então, como você tem medo que essa imagem que você tem de você mesmo, essa coisa que você criou, né, de você mesmo, se quebra e você prefere proteger isso com uma outra identidade, que é essa projeção sua, esse eu que você gostaria que os outros vissem, que não é. Então, uma pessoa, por exemplo, vou dar outro exemplo aqui, tá? Uma pessoa, por exemplo, que passou por muitas privações na vida, você pega jogador de futebol, é tudo assim, cara. A pessoa passou por muitas privações na vida e aí ele não quer nunca mais, né, ser visto como alguém que passou privações, ser visto como um pobre, né, enfim, ele não quer mais viver aquela vida de perrengue, projetar aquela vida de perrengue. O que ele faz? Ele ostenta ao máximo. E às vezes não é nem jogador de futebol, viu, cara? Você pega a subcelebridade brasileira e faz muito isso, muito isso. Só que você vê que por trás daquilo, né, existe essa insegurança de você proteger, né, aquela percepção que ela tem de si mesma. Porque ela precisa projetar fisicamente, comprar coisas, ostentar, para que ela possa visualmente, concretamente, materialmente ver que ela não é aquela pessoa pobre, né, que ela acha que é. Eu estou dando um exemplo aqui que é meio crasso, mas é que é para vocês entenderem. Eu não estou criticando quem faz isso, né? Mas com certeza absoluta é um meio de você hipercompensar. Serve para qualquer outra pessoa também, né? Pessoa que faz muito o estilo de machão, que é muito braba, não sei o quê, geralmente ela está escondendo uma personalidade, né? Um traço de fragilidade muito grande. Né? Sempre que você tenta exagerar muito para um lado, você está tentando compensar do outro. Muito bem. Como é que faz então para você atravessar isso? O segredo, então, é você lentamente desconstruir esse personagem e se expor cada vez mais. Né? Uma pessoa que tem medo de se expor, uma pessoa que tem medo de falar, ela só vai aprender a vencer esse medo falando. Né? Só que você não precisa fazer isso indo apresentar uma palestra para 200 pessoas num congresso médico, até porque as chances são de que você realmente vai se frustrar, você realmente vai passar um perrengue, né? E isso só vai piorar a sua ansiedade, só vai piorar o medo que você tem de se expor, né? Você tem que fazer uma exposição gradual, você tem que aprender gradualmente a se expor, né? Se machucar necessariamente e criando um calo emocional, um calo de personalidade que não se quebra diante do golpe que o mundo vai te dar, porque não tenha dúvidas que o mundo vai te criticar. Pega o meu canal, por exemplo, se você olhar os primeiros vídeos, eu tenho certeza que eu falava de um jeito muito diferente, eu falava mais sério, eu falava mais contido. Pode pegar, volta nos primeiros vídeos do canal que você vai perceber. Era muito diferente o jeito de falar, né? Até porque, se você olhar bem, tem alguns vídeos em que eu estou particularmente com medo de falar, porque eu tenho medo de ser julgado. Eu ainda até hoje tenho medo de ser julgado. Né? Tem alguns assuntos que eu toco com mais cuidado, algumas coisas eu não falo, né? E toda vez que eu vejo algum comentário de alguém me criticando, eu fico um pouco abalado, não vou mentir, eu fico meio, porra, vai se foder, sabe? Mas é normal, é absolutamente normal. E sabe qual é o jeito de vencer isso? É continuar fazendo vídeos. Quer dizer, eu não posso deixar aqui uma crítica de uma, duas, três pessoas que nem me viram pessoalmente, não me conhecem, né? Mas que fazem comentários, porque as pessoas são assim, as pessoas são ruins, algumas não te entendem, e algumas só querem fazer comentário porque a vida delas é uma merda e ela tá afim de fazer o seu dia ficar ruim também. Não posso deixar que esse tipo de coisa me abale e me permita parar de produzir um conteúdo que é uma coisa que eu gosto de fazer, que é uma coisa que eu sei que ajuda os outros, que é uma coisa que para mim, né, é interessante, que é um momento que eu tenho para mim de conversar sobre as coisas que eu gosto, de falar sobre assuntos que eu gosto. Eu não posso permitir que isso aconteça. Né? E a única maneira de eu ficar melhor nisso, de eu fazer vídeos melhores, né, de eu falar melhor, de eu aprender a ser um produtor de conteúdo melhor, é produzindo mais conteúdo. Né? E aceitar que essas críticas elas vão vir. Né? E testar de outros jeitos. Eu queria fazer outros formatos, eu queria fazer uns vídeos de piada, eu queria fazer vídeo vlog, que faz 6 meses que eu prometi que ia fazer, eu não fiz nenhum até agora. Né? E eu tenho que me expor. Né? Eu tenho que continuar fazendo, me expondo à crítica. E sabe o que acontece? Muitas vezes essas críticas elas não chegam. Todas essas ilusões, todas essas coisas que você cria na sua cabeça, esses piores cenários possíveis, eles não acontecem. Né? Aliás, as pessoas tendencialmente vão olhar para você da mesma maneira que provavelmente alguns de vocês olham os meus vídeos e falam assim: nossa, como ele fala bem, né? Como que legal, cara, como é que ele faz isso? Eu faço isso da mesma maneira que você faria, gravando, falando e meio que vendo o que vai dar. Né? É uma falsa impressão que a gente tem que as outras pessoas sabem absolutamente o que elas estão fazendo, mas eu te garanto que está todo mundo meio tateando no escuro e vendo o que acontece.
E é esse tipo de pensamento que você tem que ter para você desenvolver a sua autoconfiança. É você se permitir falhar, se permitir ser criticado, se expor à crítica voluntariamente, né? E entender que muitas vezes essas críticas não têm valor nenhum, né? Essas críticas muitas vezes vêm de lugares que não entendem de onde você vem, não entendem o que você é e muito menos entendem o que você está fazendo. Mas que é importante que você se sinta exposto a elas, né, para que você se acostume a levar golpe. Porque quando você realmente começar a crescer, você realmente tiver mais responsabilidade, você realmente tiver mais coisa em jogo, esse tipo de coisa não te abala, né? Você já vai ter ouvido tanto, já vai ter lido tanto comentário ruim, que esse tipo de coisa vai ser totalmente natural para você. Então, o que eu quero te passar aqui não é um exercício para você fazer, mas é um meio de você pensar. É você fazer você perceber que a melhor maneira de você ficar confiante é testando e errando e tomando crítica e tudo bem, né? Mas gradualmente. Você não precisa gravar um congresso, que nem eu disse, né? Grava um vídeo, né? Se você tem medo de falar em público, por que você não grava um vídeo? Grava um vídeo e posta, né? Ah, mas as outras pessoas vão ver. Pô, as pessoas nem te conhecem, cara. 99,99999% das pessoas que viram os meus vídeos eu não conheço. E tá tudo bem, né? E elas não me conhecem. Mas eu tenho a chance de falar com vocês, olha que legal. Né? E eu fico mais confiante porque algumas pessoas olham e falam assim, nossa, que legal, esse conteúdo que você está falando, ele mexe comigo. Né? Ele falou alguma coisa para mim. Porque eu falo as coisas que que eu gostaria que alguém tivesse me falado muito tempo atrás. Então, quando eu falo sincero, esse é o segundo princípio, né, que eu queria passar. Quando eu sou sincero, quando eu realmente me exponho, vocês podem ver que meus vídeos não têm roteiro, não tem script, sabe? Eu não tenho nada. Eu falo do que vem daqui de dentro e daqui de dentro. Né? Então, ser sincero, se expor, tira essa camada de fingimento, esse personagem que você quer projetar, né? E permite que você realmente, né, possa mostrar quem você é de verdade. Então, olha como aquelas duas imagens que a gente falou que estavam tentando se sincronizar com quem você é de verdade, elas começam a sumir. Porque aí não tem mais quem você gostaria que os outros vissem ou o que os outros veem de você. Tem só você. É você ali aberto, sincero, transparente. E aí, meu amigo, esse eu verdadeiro, ninguém pode com ele. Porque eu tenho certeza que dentro de você tem alguém muito mais poderoso do que você imagina. Basta você dar a chance de ele entrar no palco e fazer o show dele.